Quarta-feira começando com os investidores digerindo resultados de grandes companhias de tecnologia. Alphabet, a dona do Google, reportou resultado e agora cai 3% no pré-market dos Estados Unidos. Tesla reportou resultado e agora cai 7% no pré-market dos Estados Unidos. 7%. E Visa também reportou resultado e cai 3% no pré-market nos Estados Unidos. Então, com isso, o futuro dos Estados Unidos praticamente todos em queda, com destaque para a Nasdaq, que cai praticamente 1% agora pela manhã. Bom, resultados de Alphabet e Tesla foram os primeiros resultados reportados nessa temporada dessas big companies. E o mercado estava muito atento ao que viria, especialmente quando a gente pensa naquela história da rotação das ações que está rolando por lá. No último mês, Nasdaq, que é aquele índice de tecnologia, subiu 2%, enquanto que o Russell 2000, que é o índice de small caps, subiu 10% por lá. Agora, olha esse gráfico aqui da BlackRock que eu recebi. As expectativas de resultado para as empresas de tecnologia subiram 18%, quando o resto do S&P só subiu 2%. Isso vem depois daquele discurso de que as empresas de tecnologia estão bem mais caras hoje em dia porque elas entregam resultado. Enfim, pressão grande em cima desses resultados das empresas de tecnologia. Olha isso aqui também, que interessante. Lembra que outro dia eu citei o CEO da NVIDIA que vendeu ações da companhia? Nos últimos 3 meses, o número de vendas foi de 62 funcionários da NVIDIA, contra 137 nos últimos 12 meses. Ou seja, no último ano, 45% de todas as vendas foram feitas nos últimos 3 meses de empregados da companhia. Isso me lembra uma reportagem que eu vi há um tempo atrás. Até fui buscar para você. Empregados da NVIDIA que começaram há 5 anos atrás agora são milionários e estão praticamente aposentados. Bom, eu não, né? Infelizmente. Então vamos continuar isso aqui. Bom, é óbvio que a NVIDIA é um ponto fora da curva. Nos últimos anos ela subiu 2.700%. Mas o fato é que se a gente compara a Nasdaq nos últimos 5 anos, ela subiu 120%, com o Dow Jones, que subiu 50%, e o Russell 2000, que é o índice de small caps, que subiu 42%, a gente tem mais que o dobro do retorno em 5 anos para empresas de tecnologia do que as empresas tradicionais, de Dow Jones ou small caps, Russell 2000. E não vale a pena pegar aqui o S&P para fazer essa comparação, porque o S&P é muito pesado nessas principais empresas de tecnologia, então. E se for comparar com o resto do mundo, então, o resto do mundo está bem para trás, né? Mas o ponto é, as expectativas para os resultados das empresas de tecnologia estavam lá no alto e não começaram muito bem. As duas coisas, ou isso pode fazer com que a rotação das ações continue, ou isso pode fazer com que cause uma aversão a risco. E aí, no curto prazo, a aversão a risco normalmente é o que acontece. Hoje a gente não tem muitos dados relevantes econômicos saindo. As bolsas na Europa, que também têm resultados sendo reportados, caem. China caiu também. O barril Brent de petróleo está tentando se estabilizar na casa de $81,50. Isso depois de cair por 4 dias consecutivos, sendo que nos últimos dias a gente teve mais estoques do esperado lá nos Estados Unidos e isso faz com que o preço recue. O dólar contra as principais moedas no mundo no 0 a 0 ali, rondando 104,50. Aqui no Brasil, nosso Ibovespa que fechou caindo 1% a 126.600 pontos praticamente. Com destaque positivo para a Embraer, que vendeu 6 aeronaves para o Paraguai, Sabesp, que continua subindo depois da oferta, e de resto nossa bolsa sofre muito com commodities em queda como nos últimos dias. O dólar subiu 0,29, em linha com as outras moedas do mundo. Os investidores ainda estão digerindo o relatório bimestral, mas agora a gente não deve ter tanta volatilidade, ainda mais com relação à fiscal, porque Brasília está lá em recesso, né? E nos Estados Unidos, os membros do Fed também estão em silêncio por conta da decisão de juros da semana que vem. Então, o tom para o dia hoje vai vir dos resultados e também de alguns desdobramentos que possam acontecer com relação à corrida presidencial nos Estados Unidos, que ontem Kamala Harris discursou pela primeira vez depois que o Biden desistiu da corrida. Hoje nos Estados Unidos a gente tem IBM reportando resultado depois do pregão, de mais relevante. Aqui no Brasil a gente também tem Santander reportando resultado. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção, bons negócios e até amanhã.